Meu nome é Dulcineia Silveira e nessa videoaula vou apresentar os principais conceitos abordados na primeira parte do livro Fundamentos Psicanalíticos, Teoria, Técnica e Clínica, de David Ziberman. Essa primeira parte, ela recebe o título Aspectos Gerais e é composta por 4 capítulos. Que é a evolução histórica da psicanálise, a psicoterapia e a psicanálise. Vamos ver as semelhanças e as diferenças. As 7 escolas da psicanálise contemporânea. O meu objetivo é apresentar os principais conceitos, refletir sobre sua importância para a formação do psicanalista e mostrar como esses conhecimentos ele contribui para a compreensão do ser humano e da prática clínica. A evolução histórica da psicanálise, do livro do Ziberman, ele vai resgatando a origem da psicanálise, destacando a contribuição de Sigmund Freud. Antes de Freud, muitos sofrimentos emocionais eram tratados apenas sob uma perspectiva médica, sem considerar que fatores inconscientes poderiam influenciar o comportamento humano. Ao observar pacientes histéricas, Freud ele percebeu que muitos sintomas físicos não tinham uma causa orgânica. A partir daí, desenvolveu o conceito de inconsciente, demonstrando que experiências reprimidas, desejos e conflitos, ele continua atuando, mesmo sem que a pessoa tenha consciência delas, né? Esse foi um marco na história da psicologia, pois mudou completamente a maneira de compreender o sofrimento humano. Um aspecto importante apresentado por Ziberman é que a psicanálise ela não nasceu pronta. Ela foi construída ao longo do tempo, por meio da prática clínica, da observação e da constante revisão das teorias. Essa informação, ela me chamou a atenção, porque mostra que o conhecimento científico está sempre em construção. A psicanálise ela permanece viva justamente porque continua dialogando com novas experiências e novos desafios da sociedade. A psicoterapia e a psicanálise, que é o segundo capítulo, ela esclarece uma dúvida bastante comum. Desculpa. Qual a diferença entre a psicologia, a psicoterapia e a psicanálise, a psicanalítica e a psicanálise? Embora ambos utilizam conceitos semelhantes, ela possui objetivos diferentes. Na psicanálise clássica,
O foco principal é investigar profundamente o inconsciente, utilizando recursos como a associação livre, a interpretação dos sonhos, a análise da transferência e das resistências. Geralmente é um tratamento de longa duração, que busca promover mudanças estruturais da personalidade. Já a psicoterapia psicanalítica também trabalha conteúdos inconscientes, porém apresenta flexibilidade quanto à frequência das sessões, duração do tratamento e objetivos clínicos. Em muitos casos, busca aliviar sintomas e promover melhor adaptação emocional. Essa diferenciação foi muito importante para mim, pois muitas pessoas utilizam esses dois termos como se fossem sinônimos, né? Já as 7 escolas da psicanálise, que dá o 3º capítulo, ela apresenta as principais escolas psicanalistas. Esse capítulo ele mostra que a psicanálise ela não ficou limitada ao pensamento de Freud. Diversos autores ampliaram sua teoria e ofereceram novas formas de compreender o funcionamento da mente. Essas escolas encontramos a psicanálise freudiana, a psicologia do ego, Melanie Klein com as teorias das relações objetais, Winnicott e a escola independente inglesa, Jacob Ruth com a psicologia do self, Jacques Lacan e Bion. O mais interessante é perceber que essas escolas elas não competem entre si. Cada uma amplia nossa compreensão sobre o ser humano. Melanie Klein, ela enfatiza o mundo interno da criança e as fantasias inconscientes. Desde os primeiros meses de vida. O Winnicott ele mostra como o ambiente suficientemente bom influencia no desenvolvimento emocional. Bion, ele destaca a importância da capacidade de transformar experiências emocionais em pensamento. Lacan, ele enfatiza o papel da linguagem na constituição do sujeito. Percebi que conhecer diferentes escolas amplia o olhar clínico e evita uma atuação limitada a uma única perspectiva teórica. A psicanálise contemporânea, que é no 4º capítulo de Zimmermann, mostra que a psicanálise ela continua atual. Vivemos uma sociedade marcada pela ansiedade, pela pressa, pelas relações superficiais e por diferentes formas de sofrimento emocional.
Nesse contexto, o psicanalista contemporâneo, ele precisa estar preparado para acolher demandas cada vez mais complexas. O autor, ele ressalta que a teoria continua sendo essencial, mas ela precisa caminhar junto com a experiência clínica, a ética e a capacidade de compreender a singularidade de cada paciente. Esse aspecto me fez refletir que não existe fórmulas prontas na clínica. Cada pessoa, ela possui uma história única, um modo de sofrer e também um caminho singular para elaborar seus conflitos. Por isso, o analista, ele precisa desenvolver uma escuta sensível, respeitando o tempo de cada paciente. E a reflexão crítica, né? Ao estudar essa primeira parte do livro, compreendi que a psicanálise é muito mais do que um conjunto de teorias. Ela propõe uma forma diferente de compreender o ser humano. Enquanto muitas abordagens, ela busca apenas eliminar sintomas. A psicanálise procura entender sua origem, sua função e seu significado dentro da história daquele sujeito. Essa compreensão, ela desperta em mim uma reflexão importante. Como futura aspirante psicanalista, percebo que a formação não acontece apenas por meio dos livros, né, da leitura dos livros. Ela exige um constante estudo, uma supervisão, uma análise pessoal e uma disposição para reconhecer nossos próprios limites. Compreendi também que conhecer diferentes autores não significa abandonar Freud, mas ampliar nossa capacidade de compreender a complexidade da mente humana. Essa diversidade de pensamentos, ela fortalece a psicanálise e enriquece a prática clínica. Para concluir, finalizando essa apresentação, eu considero que David Zimerman, ele oferece uma excelente introdução aos fundamentos da psicanálise. A sua linguagem didática facilita a compreensão sem perder a profundidade teórica. Os 4 capítulos estudados mostram que a psicanálise possui uma sólida construção histórica. Diferente de escolas de pensamento, e continua sendo uma abordagem atual e relevante para compreender o sofrimento humano. Como estudante de psicanálise,
Essa leitura, ela fortaleceu a minha base teórica, despertou ainda mais o interesse em aprofundar meus estudos. A principal aprendizagem que levo é que ser psicanalista vai muito além de dominar conceitos. Significa desenvolver uma escuta ética, respeitosa e comprometida com a singularidade de cada sujeito, reconhecendo que cada história ela merece ser compreendida em sua profundidade. Por enquanto é só. Muito obrigada. Tchau, tchau.